Boa noite, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma-Maçã. E o tema dessa terça-feira à noite vai ser sobre amor, relacionamento e sexualidade, que é um dos temas que a gente mais escuta. Nós que somos psicoterapeutas, quem trabalha na prática clínica, uma das coisas recorrentes da natureza do ser humano segundo Carl Gustav Jung, a segunda maior causa de doenças mentais estão vinculadas a crises afetivas. Muito antes de aparecer um tal de Daniel Goleman falando de inteligência emocional, quase que um século antes, o Jung já falava dos complexos. A teoria dos complexos que deu sustentação, inclusive, para a própria psicanálise como estrutura de pensamento. Tanto que a psicanálise ela passa a ser também uma teoria que parte da teoria dos complexos. E, por definição, a gente teria que falar que os complexos são conjuntos de ideias carregadas afetivamente. Então, são ideias que vão se aglutinando, vão se juntando em determinados núcleos, mas que têm, na sua essência, muito afeto, muito coração, muita mágoa, muita história para contar. Tá? E é interessante que os afetos na nossa psique, eles são autônomos. Na verdade, a gente tem núcleos de complexos que são totalmente autônomos. Nós não temos complexos, são os complexos que nos têm. Olha que coisa mais poética, coisa mais amada, que coisa mais doida, né? E é interessante a gente pensar nisso na nossa história afetiva, né? Tanto é que eu falo muito que a psicologia analítica ela é uma das teorias que mais trabalha essa condição do afeto humano. Primeiro, pela própria essência teórica do processo. Segundo, porque ele é um processo vivencial, não de você racionalizar as coisas, mas de você tentar o tempo todo decodificar pela consciência o que você sente. Tá? E é muito interessante na prática clínica, um fenômeno que acontece com todos, nós que somos psicoterapeutas principalmente, tanto é que para exemplificar isso que eu estou tentando dizer, eu vou lembrar de uma história de um aluno, A gente mapeando quais eram as queixas mais comuns que a gente recebia em consultório, e um aluno estava fazendo, ano passado, a triagem, fez, acho que foi um dos dias que mais deu triagem, acho que foi 16 ou 17 no dia, Numa quarta-feira à tarde, e aí, o que apareceu mais na triagem? Ele falou, dos 17 que a gente fez triagem, 16 eram conflitos amorosos. Confusão com parceiro, fim de relacionamento, tô solteiro e não consigo achar ninguém, tá? A coisa não tá legal no campo da afetividade. E por que isso acontece nos dias atuais, O que acontece que as pessoas não estão conseguindo se vincular à própria afetividade? É isso que a gente vai discutir hoje. Por que as pessoas não conseguem se dar bem no amor? O que está faltando na nossa civilização hoje para as pessoas poderem estar melhores constitutivamente dentro da sua esfera afetiva? Tá? Eu estou fazendo uma pergunta para você. E aí, o que você acha que acontece, A primeira questão que acaba acontecendo muito interessante nos dias atuais é a dificuldade de percepção do ser humano perante a sua própria consciência. Eu falo com tranquilidade que 70% das pessoas não se conhecem. Não sabe quais são os afetos que ela mesma tem. Tem muita dificuldade de lidar com a sua, entre aspas, inteligência emocional. Eu trocaria, acho que o Daniel Goleman foi muito infeliz com inteligência, Eu substituí a palavra inteligência por vivência emocional. Tá? Nós somos muito parcos com essa questão da vivência das emoções. O ser humano pós-moderno ele foge das emoções porque ele quer racionalizar tudo. Ele quer substituir a experiência do afeto por uma experiência visual. Nós somos uma cultura extremamente narcísica e que troca, substitui com facilidade, a imagem pelo coração. Ou melhor dizendo, A pessoa larga de dar um beijo gostoso na boca para poder fazer uma pose de foto,
Tá? A gente está vivendo muito isso com muita força nessas últimas décadas. Tá? E isso fomentou uma coisa básica, que é o distanciamento do ser humano da sua própria percepção. A maior parte das pessoas não sabe o que ela gosta, não sabe quem que ela mesma é, quais são os anseios que ela tem, e o resultado disso direto no caminho de um relacionamento passa a ser catastrófico. Porque se você não se conhece, você não sabe quem você é, qual é o seu gosto, como é que você vai delimitar uma construção de uma vida a dois, que seja para dar aquela transadinha amiga no final de semana para ter um ficante, um PA, uma BA, sabe, um rolinho, né? Pessoa que não sabe o que ela gosta, ela passa a ser um péssimo parceiro, tá? Porque ela vai ser, primeiro, eternamente insatisfeita. Tudo que você fizer para ela, ela vai estar ruim, não gosto disso, não quero aquilo, né? Você leva ela para comer um pão com ovo na mercearia da esquina, ela está xingando. Você leva ela no melhor restaurante da cidade, ela está reclamando, né? Chega no barzinho, faz aquele comentário de pessoa idosa, mal amada, conhece? Nossa, o som tá alto, né? Que chato, manda baixar o som. É. E lamentavelmente, galera, eu conheço muita gente coroa com 12 anos de idade, 13 anos, com 20 anos. A quantidade de idosos de 20 anos de idade que tem hoje no planeta Terra é gigantesca. Uma turma sem energia, sem vitalidade, sabe? O que você quer fazer da vida? Ah, eu quero dormir, eu tô com sono, por favor, me deixa dormindo. Hã? Acorda. Sem autoconhecimento, você não faz nada da sua vida. E o que a gente mais tem visto hoje em dia na sociedade é que a partir da falência do autoconhecimento, da falência da consciência, todos os vínculos profissionais, afetivos, sexuais, tá, vão começar a ficar complicados. Tá? Até porque a pessoa vai vivendo um constante processo de insatisfação. Nada tá legal, nada tá bom, nada tá bem, nenhum parceiro presta, tá? Todo mundo é muito ruim de cama, só ele que é gostoso, só ela que é gostosa. E aí a gente tem um segundo problema, que são os relacionamentos extremamente superficiais, onde as pessoas estão tendo, inclusive, uma profunda dificuldade de se nortear e de perceber o que é gostar, que ele tem uma profunda dificuldade de conseguir reconhecer o que é o amor. Tanto é que a quantidade de pessoas, né, que entram em relacionamento abusivo, e eu falo que a primeira falha de um relacionamento abusivo não é o parceiro agressor, a parceira agressora, tá? É você não se gostar para deixar esse agressor mandar na sua vida. E a quantidade de pessoas que eu conheci, inclusive até alunos de psicologia, profissionais de saúde, que casam com um traste, que fala assim, valeu-me Deus, como é que você foi achar uma criatura dessa para você? Você foi buscar onde, né? Num pasto, né? Porque é uma égua, um cavalo batizado, né? Tá andando de ferradura e tudo. Eu vi de pessoas entrando em relacionamentos. É parceiro que não trabalha, parceiro que não quer se desenvolver, parceiro que não quer crescer. E aí a pessoa que está do lado se mata de trabalhar ainda para ganhar crítica. Ganhar ofensa, ganhar cala a boca, né? Ou ganhar aqueles elogios tortos que a gente vê por aí, né? Sua vaca, seu porco, né? Aquelas coisas deliciosas que você fala, meu Deus, como é que um relacionamento chega nisso? Tá? Aí eu falo claramente. Primeiro ponto, falência da consciência. A pessoa não se conhece, não sabe o que ela gosta. Segundo, decadência do amor próprio. Nós somos uma sociedade onde as pessoas têm muita estética, têm muita vitalidade, todo mundo bota uma roupinha legal, passa um perfume, né? Bota uma bunda de silicone, um peitão, mas não tem amor próprio. Não é coisa mais louca? Gasta uma fortuna com academia, gasta uma fortuna, né, com cirurgias estéticas, gasta milhões, né, nas clínicas de estética. Se ela jogasse 1/10 disso em processo de autoconhecimento para se amar, ela sair iluminada do processo. Mas não. Né, pensar é muito complicado, né? Melhor a gente gastar dinheiro com esmalte, né?
E, lamentavelmente, as pessoas que têm esse tipo de prática vão ser as que, inclusive, vão entrar muito nessa seara dos relacionamentos complicados. Porque elas não vão conseguir perceber quem que de verdade gosta delas ou não. Porque elas estão na superficialidade. E aí o relacionamento vai passar a ser doloroso, sofrível, tá? Até porque ela não vai ter capacidade, inclusive, né, de mensurar as coisas que a gente vê por aí, de pessoas que entram em relacionamento abusivo. Cara, e às vezes você fala, poxa, essa mulher é tão bonita, é tão gente boa, é tão trabalhadora, como é que ela vai ficar com uma coisa dessas, né? Um traste, né? A coisa, né? O Mr. Sofá, conhece o Mr. Sofá? Né? Passa o dia inteiro no sofá lá, tá tomando cerveja, tipo Homer Simpson, né? E aí quando a mulher chega em casa cansada, suada do trabalho, ainda ganha 2 tapão na cara, né? Ô, cadê minha comida, né? Sabe? Por que as pessoas se sujeitam a isso? E eu falo que essa não é uma discussão que tem gênero. Galera, no meio gay isso acontece demais. Homens, já vi muito homem sofrendo com isso. Tá? De casar com mulheres totalmente perversas, né? Inclusive aproveitadoras, né? Que você fala, cara, como é que o cara casa com uma pessoa que é só interesse, né? Interesseira, tá? E a mesma coisa com mulheres, né? A violência que está na sociedade, nos relacionamentos, ela vem muito desse despreparo com relação ao ser humano junto à sua própria afetividade. E eu falo que enquanto a gente debruçar, olhando o agressor, né, e culpando o agressor pela agressividade, e não fizer a meia-culpa de trazer a própria vítima para ter amor próprio, essas histórias vão se repetindo. Tá? E é onde eu falo que o ser humano, inclusive, a gente vê muito isso na prática clínica. As pessoas estão tão longe da própria consciência que fica difícil ela, no mundo, né, ter uma percepção um pouco mais legal do que lhe faz bem, tá? E batalhar por isso, de lutar para viver uma coisa que é legal para ela. Sabe? De falar claramente o que você quer, o que você gosta. Né? De se delimitar teu território, teu espaço, inclusive de relacionamento. A quantidade de pessoas que eu recebo em consultório, que eu já recebi na minha vida, tanto presencial quanto à distância, né, com esse tipo de queixa, é uma coisa fantástica, sabe? É uma coisa muito comum nos dias atuais. Eu falaria de em torno de 70% da população. Tá? Então, a crise de relacionamento começa na falência do amor próprio. Tá? Onde você parte para esse caminho da estética, o caminho da vitrine, o caminho da roupa legal, né? O vestido de 15 mil reais, e não investe 1/3 disso para estar bem com você mesmo. Né? Amor próprio. Cadê o amor próprio? E aí sai por aí depois reclamando da consequência disso, que é não conseguir ter uma percepção legal sobre quem que é o parceiro que você vai atrair para a sua vida. Ou o tipo de gente que você quer se relacionar, inclusive para poder ter uma estrutura afetiva mais legal. Né? E quando a gente vai falando e vamos destrinchando isso, tem vários autores que pegam muito isso na atualidade. Jung falou de afetividade praticamente a obra toda dele. Né? Tem vários livros que ele fala sobre isso. Né? Desenvolvimento da personalidade, tem fragmentos sobre a questão do casamento, inclusive como processo de individuação. Né? E Jung fecha o desenvolvimento da personalidade trazendo a questão do casamento. E a importância que nós só vamos, né, a entrar, inclusive, no processo de individuação, não é na solidão, é no embate da vida a dois. A vida a dois não é fácil, é difícil. Um dia que você quer, o parceiro não quer. Né? Você gosta de ouvir rock, a pessoa que está com você gosta de ouvir bolero, né? Você quer comer, sei lá, lasanha de noite, a pessoa quer comer carne. Né? Então você tem que ter muita maturidade, muita aceitação, muita tolerância e muito jogo de cintura para ir trocando. Muita paciência. Né? Só que um ser humano pós-moderno, a última coisa que ele tem é paciência. Ele não se conhece, ele não se gosta, ele não preserva a própria identidade.
Ele é muito mutável, ele é muito maleável e virou rotina na consciência coletiva a ideia de qualquer um basta e qualquer momento eu posso trocar parceiro. As relações muito comerciais, né? Na acepção literal da palavra. Só que alguém precisa avisar para esse ser humano pós-moderno que, embora isso seja um aspecto muito dito, ninguém quer falar do custo emocional desse tipo de experiência. Tá? Aí o coaching não ensina, né, galera, né? Tá? Porque, infelizmente, o custo emocional desses processos, ele é muito doloroso, ele é muito, sabe, machuca demais, é muito traumático. Tá? E na prática clínica, a gente vê que, às vezes, uma experiência afetiva, traumática, às vezes a pessoa gasta 3, 4, 5 anos para poder elaborar e refazer a vida dela. Os processos da afetividade não são tão tranquilos, né? Tá? Não é uma coisa que simplesmente você vira uma chavinha, aperta um botão e no outro dia você está pulando de alegria, né? Aliás, eu vi muita gente mentindo com relação a isso, né? Os imponderados da vida, que aí no final acabam até cometendo suicídio. Porque esse botãozinho de virar de noite não funciona na hora que você vai dormir. Principalmente a galera ainda aqui que sai fazendo besteira por aí, né? Eu falo que o nosso dedinho de madrugada, com a noite de porra, ele tem vida própria, né? É o tal do dedinho maldito que na hora que você vê ligou para ex, ligou pro ex, mandou mensagem, né? Ô dedinho, né? Com cachaça ele faz besteira, né? Inclusive de procurar entrar nos lugares errados, né? Sabe? Hã? Tanto é que eu sempre falo muito isso, até com crítica a outras teorias, né? Afeto a gente não condiciona. Nem Laí Ribeiro com a sua PNL, os coaches da vida, os comportamentais. Você pode condicionar pequenas coisas. Quando a gente fala de afeto, você não escolhe quem você vai gostar. Simples assim. Impossível condicionar afeto. Você pode condicionar ideias, você pode condicionar alguns comportamentos, mas bem superficiais. Mas nunca no afeto. Porque coitado do ser humano que acreditar nessa condição que você aprende a gostar convivendo, sabe? Que conselho da avó torta, né? Que dá paneta, né? Não, casa com ele que ele é rico, que vai dar certo, né? Dentro de uma cultura extremamente machista, né? Não dá certo porque essa moça nunca vai ter tesão no marido dela. Ela vai viver um casamento de merda, porque não tem liga, não tem força vital. Não tem a vitalidade, inclusive necessária para passar por cima das dificuldades que vão ser crescentes, diárias, cotidianas, a superação necessária para ter uma vida satisfatória. Aliás, pelo contrário, né? Esse tipo de relacionamento comercial é o que mais gera a instituição do famigerado chifre. Conhece o chifre? Tá? Você vai ter que tomar muita pinga, escutar muito sertanejo, tá? E viver de sofrência. Por quê? Né? É o relacionamento que está pautado não pelo desejo, mas pela apatia. Pela não vontade, pelo não quero, pelo não estou afim, hoje não dá. Tá? E a carência vai fazendo com que as pessoas tenham que se virar para outros lados, né? Tá? E é o que a gente vê muito em consultório, muito em consultório. Porque o ser humano não nasceu para viver insatisfeito. Tá? A instituição, né, do relacionamento, ela é uma necessidade, por mais que a gente crie teorias para criticar, o ser humano não é um ser gregário, nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres de aconchego, de carinho, de afago, de afeto. Tanto é que nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, 2020, né? Infelizmente, por causa da pandemia, a gente vê pessoas, né, passando mal por causa exatamente disso, né? Porque é do abraço, é do beijo, são seres mais gregários, são seres mais extrovertidos e, né, começa a dar crise de abstinência de abraço, né? Tá? Você não pode numa festa abraçar seus amigos, começa a ficar complicado, né? Tem pessoas que são mais afetivas, que são mais expressivas com relação a isso, né? Tá?
E eu sou radicalmente contra essas teorias de empoderamento, porque na verdade, né, esses processos de coach, muitas das vezes eles trabalham contra a nossa afetividade, contra de verdade o que você sente. Tá? E aí, a partir do momento que você deixou de ser sincero com o que você sente afetivamente, você está caminhando claramente para um caminho de adoecimento. As crises afetivas, invariavelmente, a gente percebe que elas geram inúmeros transtornos de ansiedade. Do transtorno de ansiedade, migrando para uma melancolia, depressão são muito comuns. Né? Com a doutora Anísia da Silveira, a gente viu vários casos de pacientes que entraram em surto esquizofrênico pós-crise afetiva, pós grandes emoções que tomaram conta, a pessoa perdeu o controle. Né? A quantidade de casos que a gente sabe de relatos de pessoas que se suicidaram, tá? Porque não suportam uma frustração amorosa e afetiva gigantesca. Tá? Então, afeto é uma coisa que, ao mesmo tempo que pode ser muito construtiva na nossa vida, ela pode fazer um mal tremendo na vida do ser humano. Tá? Desde que você não dose ela muito bem. E o afeto não pode ser tratado com essa coisa que eu vejo muita gente aí tratando na sociedade com leviandade. Eu falo que o nosso afeto ele é sagrado, é que nem Deus para nós. Aliás, o afeto é o coração de Deus batendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa questão de ter respeito pela nossa afetividade, pelos nossos sentimentos, né? E não ficar nessa brincadeira de quem manda sou eu, quem controla sou eu. Porque aqui cabe muito bem, inclusive, o ditado que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. A gente não controla nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E imagina a nossa afetividade. A gente domestica algumas coisas da nossa afetividade, à proporção que você toma consciência de você. Aí fica mais fácil a proporção que você sente, você gerenciar o que você está sentindo. Mas você não deixou de sentir. Você sempre vai ser tocado pela sua afetividade, você sempre vai se emocionar com a sua afetividade. Né? E o Jung teve uma sabedoria muito interessante quando ele coloca no desenvolvimento da personalidade o último capítulo, a condição do casamento. Dentro dessa estrutura gregária, dentro dessa condição da necessidade do ser humano. Nós somos seres de desejo, nós somos seres de incompletude, Platão já falava disso. Nós somos seres de androgenia interna, que um precisa do outro. Tá? Você vai passar, querendo ou não, a sua vida inteira nessa busca do parceiro ideal, da parceira ideal, da relação que te complementa, da felicidade, do viveram felizes para sempre. Né? Aquela coisa mágica do conto de fada. Tá? Que todo mundo quer ter a grande transa mágica, os 15 orgasmos numa noite, sabe? Um beijo transcendental, né, de ver estrelinhas. Nós somos esses seres de fantasia. Por isso que a gente assiste filme, por isso que vocês veem novela. Tá? Por isso que a galera fica aí até altas horas curtindo o BBB para ver quem pegou quem. Tá? Porque no fundo, existe essa mística do relacionamento. No que pese, hoje tem muita gente tão virada com isso que quer negar isso até a morte, né? Até questionando a própria história do amor romântico, né? Que isso é uma construção humana. Sim, é humana, graças a Deus, mas os animais também amam. E aí metade desse discurso cai por terra, porque a biologia mostra que, inclusive, no mundo animal isso é muito frequente. Para a posição que você desenvolveu um sistema límbico, tá? Você desenvolveu afetividade, deixou de ser réptil, né? Você começa a gostar. E a grande evolução, para quem cria mamíferos, cara, é tão interessante, né? Até as aves, você percebe que elas têm o seu querer bem, né? Até as aves já são seres mais evoluídos, né? Os nossos mamíferos, cara, na natureza, as expressões de afetividade são tão interessantes, né? Dos animais que vivem em grupos, né? As matilhas, a gente vê isso, né? Inclusive animais que você fala, poxa, mas esse bicho é tão bárbaro, né? Os lobos, né? Os próprios coiotes, né? As hienas. Mas você vê que tem um querer bem, tem um carinho, tem um cuidado, tem uma necessidade. E nós somos esses seres, o animal que pensa, né? O Homo sapiens tem essa condição de o tempo todo ser, ao mesmo tempo, escravo dessa afetividade, precisar dela, e negar ela. Te amo, mas eu te odeio.
tá? Eu quero você, mas eu não quero, né? E aí onde inclusive viram grandes problemas na vida do ser humano, que é quando o ser humano se fecha, quando ele adoece, quando por orgulho ferido, por um grande trauma, ele para de viver e de inclusive lutar para superar isso. Eu já atendi N casos desastrosos que onde por vaidade, por orgulho, né, a pessoa sofre uma frustração afetiva e depois ela fica lá, 20, 30 anos remoendo aquilo. Eu tive uma paciente que uma vez me chocou demais, eu estava começando minha carreira profissional, era um jovenzinho, faz muito tempo atrás, né? Começando a minha carreira como psicoterapeuta, e atendi uma senhora, né, que estava contando que ela estava, né, tinha muita raiva, né, 2 maridos, esmurrava o sofá e xingava, e aquela coisa toda, ódio, ódio, sabe, aquela coisa forte, né, sensação muito densa, muito tensa, né, e eu muito assustado com a situação. Só que a paciente, eu lembro que ela estava falando de um jeito tão forte que num determinado momento eu questionei. Poxa, peraí, eu não entendi. A senhora está falando aqui do seu ex, né? Mas eu não entendi mesmo. Faz quanto tempo que vocês separaram? E eu, na minha cabeça, achando que a coisa tinha acontecido ontem, né? Pela força do afeto que ela estava manifestando no consultório. E aí a paciente falou, não, tem 35 anos que eu separei dele. Eu, o quê? 35 anos? Como assim? Sabe, faziam 35 anos que ela tinha separado, mas para ela, para o coração dela, era como se fosse ontem. Tá? Estava muito claro, muito evidente, pela força da afetividade que ela estava projetando, inclusive de raiva no consultório. E eu fiquei com muita pena, até porque uma mulher que perdeu a juventude toda remoendo o ódio, mágoa do ex. Foi muito mal orientada, inclusive pela líder religiosa dela, né, pelas pessoas que aconselharam ela. E ela passou a vida toda nessa coisa de raiva, de raiva, de raiva, sem poder refazer a vida dela. Sem se gostar, sem se amar, sem olhar para o lado. Né, nutrindo o ódio, nutrindo o trauma, nutrindo a falta de esperança. E aí onde eu falo, esse é um pequeno exemplo para mostrar como as pessoas não se amam, não se gostam. Deu errado, galera. Sinto muito, sabe? Para um tempinho, revê o que você fez de errado. Tenta melhorar como ser humano, mas toca a vida. Se você não tentar ser feliz de novo, você vai fazer o quê? Trancar no armário e ficar chorando o resto da vida? Com ódio? Nutrindo um sentimento de autossuficiência que é muito mais um processo narcísico atravessado do que de verdade uma coisa gostosa. Quantas pessoas hoje aí não vivem aí com medo de se envolver, com medo de ter alguém? Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão acompanhando a gente, hoje o medo mais comum na sociedade é o medo de amar. Não é medo de elevador, não é medo de falar em público, é medo de amar. As pessoas morrem de medo de amar. Então elas vão casar com gente que elas não amam. Para não serem frustradas. Olha que doideira. Eu escutei de uma paciente que casou sem amar, né? Para fugir de um amor. E depois, adivinha o que aconteceu? Cenas dos próximos capítulos. Galera, é lógico que isso vai dar errado. É lógico que isso vai dar errado. E começou totalmente errado. E eu fico muito impressionado na atualidade, como é que as pessoas conseguem investir dinheiro em péssimos conselheiros sentimentais e amorosos. A quantidade de gente que está aí ensinando as pessoas a fazer asneiras, sabe? Fazer cagada na própria vida é uma coisa impressionante. Ensinando as pessoas a serem orgulhosas, a perderem humildade, sabe? A partir para um caminho de competitividade com o parceiro. Que é outra coisa que é por experiência clínica também. E até pessoal, gente. Relacionamento, entrou em competitividade, tá? Pode pegar a carta de divórcio e entrar na fila do cartório. Tá? E é outra coisa que eu vejo muito casal entrando. Tá? Tanto pelo lado positivo, tentando crescer na vida, quanto pelo lado negativo. Vamos ser desempregados juntos? Tá? Você tá na merda, eu também tô.
né? E fica aquela competição para ver quem que está mais fudido que o outro, né? Quem que está alagado. Não, olha, sabe, hoje eu não consegui nadar na feira, não sei o quê. E fica numa competição até para ver quem que é o pior da relação. Não, mas eu sou mais fudido que você. Não, mas eu sou. Ele fala, galera, como é que isso vai dar certo? Né? Todo relacionamento, eu gosto muito de um texto de um autor, que na verdade ele não é um grande terapeuta, sendo mitólogo, né? Joseph Campbell. E esse texto está no livro O Poder do Mito, salvo erro, capítulo 6, Histórias de Amor e Matrimônio. Foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida sobre relacionamento. Além do último capítulo, né, do desenvolvimento da personalidade. Tem também o livro do Adolf Guggenheim, né, Viva o Casamento Está Morto, Viva o Casamento, né, que é outro livro de referência que eu também recomendo, tá, para quem quiser ler. Né. Guggenheim foi um dos presidentes internacionais da sociedade, da IAAP, né, Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. E, na verdade, resumindo, lembrei de outras obras também. Tem a Psicologia Analítica para Leigos, que é a trilogia Rishi-Wee, do oh meu Deus, Robert A. Johnson. Lembrei de cabeça, legal, hoje eu estou bom. Né? De noite eu estou cansadinho, então às vezes a memória dá umas atrasadinhas, tá? Tem um delayzinho na memória. Mas lembrei, Robert A. Johnson também, Rishi-Wee, né? Que é o que a gente brinca até, que é um livro de psicologia analítica para leigos, mas que fala muito bem dessa construção das vivências afetivas, né? Tá? Tanto é que o Robert A. Johnson tem um quarto livro muito importante que eu recomendo para todo mundo, que na nossa atualidade ele é vital, que é o Feminilidade Perdida e Reconquistada. Robert A. Johnson, editora Mercúrios, inclusive, tá? E o que é que eu estou falando disso tudo, gente? Nós somos seres que necessitam de complementaridade. A pior bobagem na natureza do ser humano foi a guerra dos sexos. Eu gosto do feminismo até o ponto que a gente começa a querer... Né, o feminismo é muito importante para você poder lutar pelos seus direitos, conquistar, né, as coisas na sociedade, inclusive a equiparação salarial. Ponto. A partir do momento que você quer construir uma categoria desconstruindo as outras, tá? De repente a gente vê feminismo virando machismo, e aí? Tá? As coisas vão perdendo sentido. E a pior bobagem da natureza do ser humano hoje é a guerra dos sexos, gente. Tá? O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, o gay não é melhor que os dois, tá? Tá todo mundo no mesmo barco. Tá? Nós somos dependentes uns dos outros e graças a Deus a gente é dependente, tá? Senão o mundo ia ser muito chato. Mas tem gente que quer, sabe, tá nessa coisinha de poder, quem que vai mandar, se é por cima, se é de baixo, se é de quatro, se não é, sabe, é uma coisa tão chata, tão, Ave Maria, que desespero que isso dá, né, pra que isso? No final você não manda em ninguém, tá, as pessoas são livres, elas vão ficar com você o tempo que elas conseguirem ficar, né, o quanto que elas conseguirem suportar dentro da sua chatice. E se não tiver legal, ainda mais na conjuntura que a gente vive, a pessoa vai falar tchau, tô indo embora. Tá? Por isso que a crise da nossa sociedade hoje, ela se dá exatamente por causa de um processo chamado narcisismo. E dentro desse narcisismo nós temos o tradicional e bom e velho, para o português entender, né? Egoísmo. Tá? Nós estamos numa sociedade de pessoas extremamente egoístas, onde a pessoa não quer dar prazer para o parceiro. Tá? Não quer fazer o parceiro ser feliz, né? Tá? Ele quer ter prazer sozinho, o outro que se dane. Problema seu. Tá? E a quantidade, galera, de relacionamentos que eu tenho visto entrando em crise por causa exatamente disso. Tá? Acabou o casamento. Aí você puxa a ficha, você vai ver. Por que acaba o casamento? Tá? Você vai percebendo que tem ocorrido desconstruções de vínculos paulatinamente. Tá? Tem muita gente que não consegue vincular porque nunca esteve junto. Primeiro não se conhece, não sabe o que gosta, consequentemente joga isso no relacionamento, né? Temos perguntas? Ninguém quer fazer pergunta hoje? Meu Deus do céu, que bonitinhos! Né? Faltando 10 minutos para a gente fechar, hoje a turma está mais caladinha, né? Mas
eu quero bater muito numa tecla importante dentro disso, tá? Que a gente está falando de afetividade, vamos retomar esse tema um pouco mais para frente. E nesses tempos de isolamento, onde as famílias estão muito juntas, as pessoas estão muito isoladas, né? Estão tendo que agora um encarar o outro, o pessoal está falando, aumentou a violência doméstica, né? Aumentou também a incidência de separações, tá? E, na verdade, eu vou falar muito claro para o pessoal. Na verdade, vai separar quem já estava separado. Né? Uma pessoa perguntou o nome dos livros. Eu vou repetir depois o nome dos livros. Né? Tem a coleção do Robert T. Johnson, Rishi Wee, tá? São, inclusive, best-sellers muito vendidos na história da humanidade, das editoras, né? Robert T. Johnson tem também o Feminilidade Perdida e Reconquistada, que eu acho que é obrigatório na nossa atualidade. Se você quiser partir para o caminho da sociologia, tem o Amor Líquido de Zygmunt Bauman, também, que pauta muito disso que a gente está discutindo. Na verdade, o próprio desenvolvimento da personalidade do Carl Gustav Jung, né, o último capítulo que fala do casamento. Tem o do Adolf Guggenbruch Craig, esse nome é trava-língua, né? Adolf Guggenbruch Craig, né? O casamento está morto, vivo o casamento, né? São várias obras aí. E, por fim, eu falo do Joseph Campbell, O Poder do Mito, que é um livro que mexeu, inclusive quando eu li esse capítulo, eu fiquei meio fora do ar, né? Que era o capítulo 6, Histórias de Amor e Matrimônio. Foi uma das coisas mais lindas que eu li na minha vida e que para mim definiu muito o que é relação. Que o Campbell fala muito que relacionamento ele está pautado em duas coisas, né? A lealdade e a cumplicidade, né? A troca, né? Só que para existir troca você tem que se conhecer, até para saber o que você pode oferecer para o outro e exigir do outro também em contrapartida, né? Saber quais são os seus limites, o que você está disposto a ceder, o que você não está disposto a ceder, né? E é tão interessante esse cenário, pessoal. É tão importante a gente ter essa consciência, né? Ter a percepção dos nossos caminhos de vida, percepção do nosso coração, saber de verdade o que a gente sente. Eu acho que mais do que nunca na nossa civilização, esse fenômeno da quarentena, esse fenômeno da pandemia, está trazendo a gente para voltar a se perceber. Parar de olhar só o mundo exterior e olhar para dentro, olhar para cá, ó, quem que eu sou, o que eu gosto, o que eu preciso. De menta, sabe? Até o teu estilo, cadê a sua identidade? Né? Para ter uma vida satisfatória, afetiva, você tem que ter uma identidade pelo menos bem modelada, bem organizada, bem estruturada. E quando eu falo de identidade, eu não estou falando só de ideias, eu estou falando de coração. Tá? É uma construção, inclusive, né? De uma inteligência afetiva, de uma história de vida afetiva, de uma vivência afetiva, tá? Que muita gente hoje foge disso, sabe? Por quê? Prefere ficar tirando fotinho. Em vez de curtir o show de música que ele foi lá assistir, ele fica lá fazendo pose para selfie, né? E aí a gente fica nessa cultura só imagética que não tem essência, esterilizada, né? Tanto é que os estudos de sexualidade são horrorosos, né, que a gente vê hoje, né? 56% das mulheres casadas nunca tiveram orgasmo, né? Mais de 50% dos homens hoje são impotentes. A gente vê a quantidade, né, de anúncio de remédio, de, sabe, Viagra, pó disso, gel daquilo, cogumelo daquilo outro, tá? E, ao mesmo tempo, é uma sociedade extremamente, né, erotizada no discurso, né, mas com muito pouco coração. Muito, muito, muito pouco coração. E aí é natural que os nossos consultórios fiquem lotados de pessoas com crise afetiva. Tá? E crises que, lamentavelmente, na atualidade, tendem a agravar. Né? Quero agradecer quem está participando, né, pedir para o pessoal, essa live depois vai estar no nosso canal no YouTube. Nós estamos disponibilizando todos os nossos conteúdos. Vai lá, curte, inscreva-se no nosso canal, do canal do Instituto Olhos da Maçã. Manda para os teus amigos, manda para as pessoas, falar que os nossos serviços estão funcionando, nós estamos tendo terapia, tanto presencial quanto à distância, né, principalmente pela nossa clínica social. Galera, quinta-feira tem mais,
tá? Todas as terças e quintas-feiras, às 20h30, nós estamos fazendo lives, tá bom? Abração a todos, beijão, fica com Deus. Até!